México. Então tá. E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui do canal Errei Mas Ganhei. Aqui vamos entrevistar o campeão do ranking O Hobbit, que foi realizado na loja Dream House. O ranking foi composto de 6 torneios às quintas-feiras e o campeão ganhava uma inscrição para o pré-release de O Hobbit. Estamos aqui com Everton Goulart, o campeão, em primeiro lugar, com mais de 20 pontos de vantagem do segundo lugar. Everton, com a palavra. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu joguei as partidas as rodadas do ranking com alguns decks diferentes, né? Eu não me lembro exatamente porque emendou um ranking no outro, mas eu lembro que joguei pelo menos uma rodada com o Cloud. A última eu joguei com o Malcolm e as outras com o Spider-Man, enquanto ainda não era banido. Isso, o ranking do Hobbit, as etapas dele iniciou antes do banimento do Spider-Man 99 e do Lunga, né? Aí nesse período ali o Everton jogou principalmente com o 99, mas também com alguns outros decks, né? Incluindo o Malcolm. É importante a gente não desprezar o banimento do Fantasticar também. Teve algumas etapas ali que já estava o Fantasticar no metagame ali e algumas estratégias ali tinham que ser adotadas porque o deck podia estar no torneio, apesar de ter poucos exemplares nos torneios, mas o deck causava preocupação. Certo. Do ranking, assim, tu acha que um dos principais motivos de ter ido bem foi o 99? Assim, ficou claro, o próprio banimento aponta isso, né? Que o deck tinha um power level muito alto dentro do formato, se adaptava bem, jogava bem defensivamente, ofensivamente. Então, é claro que falar que ele não me ajudou, eu vou estar tá inventando história, né? Porque ele me ajudou. Mas os outros decks que eu joguei ali também acho que são competitivos e podia ter feito resultado. Mas o Spider-Man contribuiu muito, sim. E na loja ali, durante as etapas, tinha bastante cópia desse deck também, né? Chegava ali na loja, às vezes tinha 4 ou 5 jogadores com esse deck, né? Então tu já tinha que pensar nas decklists, mesmo quando tu não jogava de 99, em enfrentar esse deck, né? Porque tinha bastante na loja. Eu já vinha jogando contra ele, né? Um bom tempo antes de jogar com ele. E eu percebi assim que era um deck que tinha muito potencial, embora eu não concordasse com as listas que eu vi o pessoal usando. Assim, ele tinha várias listas assim entre agressivo, tempo, algumas mais controle, né? Então não se tinha uma unanimidade de forma de jogar com ele, né? Eu via o pessoal jogando mais com a lista que era Mono Red, Splash Azul, e eu até, um dos que mais jogava lá na loja, enfrentava praticamente toda semana o João, e eu sempre dizia pra ele, eu vou jogar com esse deck algum dia, mas a minha lista não vai ser nem um pouco parecida com essa que eu vejo vocês. É verdade, no início mesmo tu jogava bastante com o Cloud, né? Até que a gente jogou alguns outros torneios fora do ranking e tua escolha a princípio era o Cloud, né? Eu vinha jogando com o Cloud, eu achava que ele tinha um match bem interessante contra o Spider-Man, Era favorável pro Cloud, inclusive, né? Eu penso que era levemente favorável pro Cloud. Apesar de que também tu tinha que dedicar alguns slots exclusivos para essa match, né? Um Renton, um Forge Tender para proteção pro vermelho, tinha mais umas cartas que era exclusiva para esse match, né? Vamos dizer assim. Apesar que o vermelho é sempre comum no metagame, mas tinha umas que era pensando nisso, né? Com certeza tinha escolhas pensadas nisso, até porque quando eu estava ali teorizando sobre a lista, eu sempre foco no deck que eu acho que é o melhor, né? Então, que nem um exemplo hoje.
Se eu vou montar um deck que eu imagino que tem que ser minimamente competitivo, ele tem que ganhar da Tifa. Se ele não consegue encarar, ficar vivo 4 turnos contra a Tifa, ele não é um deck competitivo, é simples assim. Então, E na verdade, daí então que tu começou a pender de talvez trocar do Cloud pro Spider-Man, né? o que acontecia é que eu sempre acreditei que o Cloud era o deck mais consistente do meta. Mas mesmo ele sendo mais consistente, a explosividade do Spider-Man conseguia derrotar ele, por mais que tu tivesse bem setado, o teu plano bem definido, O tu não Spider-Man tinha quebrasse. uns turnos que dependendo das cartas na mão ali, era aquele negócio que tu falava, o Spider-Man não é uma carta para tu se fazer sempre quando pode, né? No turno 4, por exemplo, tu pode dar uma esperada, né? O melhor turno ali para ter a resposta e dava um ímpeto nele, uma coisa, e explodiu o oponente, né? Sim. Dava para ter certeza de controlar e depois matar o cara rápido, né? O fato dele ser um comandante de 2 manas, que facilita para jogar ele e jogar outra coisa no mesmo turno, ele entrar e, a grande maioria das vezes, ter um efeito que desencadeava por jogar ele e tal. Então ele tinha várias características que permitiam ele atacar de vários ângulos diferentes, né? Então essa versatilidade e eficiência fazia ele ser um dos melhores, se não o melhor deck do formato. E aí o 99 foi banido, né? E aí tu teve que trocar de deck. O que acontece? Eu vinha jogando com o Acho que Cloud. teve só uma etapa do ranking que foi mesmo com ele banido. Eu já vinha jogando com o Cloud, só que eventualmente eu acabava perdendo um jogo aqui e outro ali, né? E até a frase que eu falei brincando assim, eu tô cansado de ver meus oponentes dar sorte contra mim, eu também quero ter sorte. Daí O Cloud é que ele tem 50-50 contra tudo, mas tem algumas matches que ele não consegue ser injusto, né? E alguns decks, tipo a Tifa ou um Lear ali, consegue ser injusto, né? Pelo fato do Cloud ele ser um deck que foca muito em permanentes, e aí se tu tá na draw, tu tá fazendo permanentes, tu não tá interagindo no turno do oponente. Então, se o oponente começa, ele tem a vantagem, né? Então é isso. Do ranking do Hobbit ali, tu jogou na loja ali? Como é que tu foi no pré-release? No pré-release? É. Mas por que tá falando de O ranking era sobre ganhar o pré-release. O pré-release foi triste, né? Eu quero falar da parte feliz que foi o duel. Mas ele ganhou o pré-release, se divertiu ali, conseguiu umas cartinhas. E do 500, quais suas considerações agora para como é que fica o metagame? Até agora a gente jogamos aí também o torneio em Novo Hamburgo, né? Hoje foi realizado um Super Duel 500 aqui realizado pela Faraó e a Liga Pauper Gaúcha. E tivemos 8 jogadores. E como foi a tua participação no torneio? Então, mas o que eu quero falar, já respondendo a primeira pergunta ali relacionado ao meta, né? Para mim hoje, o que define o formato é o deck do Cloud e o deck da Tifa. Para mim eles estão em extremos bem opostos, né? Eu acho que a Tifa é o melhor deck no quesito velocidade, e o Cloud é o melhor deck no quesito consistência. Pode ser. E aí, então, o que eu penso? Eu não consigo pensar assim de bate-pronto num deck que seja bom tanto contra Cloud como contra Tifa, porque eles são opostos. Então, normalmente, o deck que tem vantagem contra um vai ser fraco contra o outro. Qual a tua opinião sobre o Hate Challenge? Nesse contexto entre contra a Tifa e contra o Cloud? Eu acho que é um deck competitivo, mas simplificando, eu acho que ele é uma versão nerfada do Cloud. Então, continua não sendo bom contra os dois, eu acho que... Eu acho que... Eu ainda concordo, eu ainda acho que o Hate Challenge é bom
contra a Tifa por ter o counter, por ter as respostas. Ele é um deck muito tempo, só não sei exatamente daí como é que ele é contra o Cloud. Eu não tive, quer dizer, eu tive a oportunidade de jogar essa partida, né? Mas acabou que eu e o Arthur optamos por... Teve semana passada o Inabox, que a gente jogou, e tu inclusive chegou na final, né? E no Suíço tu podia ter enfrentado o Arthur também, aí deram ID, acabaram não tendo essa partida, e na final acabaram não jogando também, né? Mas se tivesse jogado, como tu acha que teria sido? Assim, não é uma match jogada, né? Eu acho que que vai ser bem fundamental na partida entre Cloud e T'Challa vai ser as escolhas dos pilotos, porque os dois decks têm ferramentas um para conseguir encarar o outro. Mas eu acho que o Cloud tem uma leve vantagem por ter a curva um pouquinho mais abaixo e aí conseguir fazer double spell e conseguir comprar cartas com mais facilidade que o T'Challa. Eu acho que a característica também do formato de não ter uma base de mana muito boa, apesar de ser duas cores do deck, ele pode ser que ele quebre na cor também, né? Tem esse ponto também. Ele vai ter terrenos virados, né? Eventualmente um ou outro terreno virado. Difícil, mas ainda assim vai ter a possibilidade. De não conseguir dobrar uma spell por ter mais terreno de uma cor do que da outra, né? Acontece no Cloud e dificilmente vai acontecer, né? De tu não ter acesso à cor de mana, né? Isso. O deck tem 2 ou 3. Eu tava vendo que a maioria das listas do Rei T'Challa é 14 planície e 14 ilhas. Alguma vez tu vai acabar quebrando, né? Durante o torneio, por exemplo. Né? Mas é aquela coisa, continua sendo uma escolha interessante, válida e competitiva, né? E eu tive uma conversa com o Arthur, né, que pilotou o deck, e ele disse assim, que a preocupação dele é resolver os equipamentos do Cloud, né? Ele até não se importa muito com as criaturas, o importante para ele é resolver os equipamentos. E como ele tem os counters, fica difícil, né? Com certeza tu lidar com os equipamentos vai melhorar a tua vida, mas não vai ser só isso que vai ser o suficiente. É que a grande sacada do Cloud é ele operar muito bem com pouca mana, né? Nem todos os decks conseguem fazer isso, né? Se tu pegar, olhar a lista que eu estou usando, ele tem 30 cartas de custo 1 e 20 cartas de custo 2. Curva bem baixa, né? E quantos terrenos está usando? 40 terrenos que são somente terrenos e 2 ou 3 dual faces cards. Sim. Terrenos incolores tem poucos também? De cabeça, assim, eu tenho o Mirrex, mas quando ele entra ele gera colorido, né? Sim. E no turninho ali ele não vai te dar a zica da cor, então ele já... E a fábrica de Misha, se eu não me engano, são só esses dois aí. E o salão de guerra? Não, salão de guerra não, porque eu inicialmente comecei usando ele, mas... Não precisa desse draw extra aí. Em nenhuma das várias partidas que eu joguei surgiu a oportunidade ou era interessante gastar 4 manas para comprar uma carta. Então é isso que eu falo, questão da eficiência de mana. Com 4 manas... É uma escolha que parece automático ali, indolor botar um terreninho incolor, mas que em vários jogos pode ser que te puna, né? Mas é que nesse contexto, não é pelo fato do terreno gerar incolor, e não é nada nesse sentido. É na questão de quando eu vou usar essa habilidade. Sim. Porque pagar 4 manas e não afetar a mesa, para mim é uma sentença de morte. Normalmente esse tipo de draw os players utilizam contra deck de controle, né? Que tu acaba ficando sem board e às vezes um pouco recurso, né? Só que assim, para começar, deck de controle no duel é péssimo, né? Tem os amantes de Elminster e Tazigur. Não, tem amante de tudo no mundo, né? Gosto não se discute. Mas a minha opinião, eu acho que os números comprovam isso, né? Deck de controle no duel não é tão bom quanto os melhores decks. Né? Então o duel, na verdade, ele é predominantemente um field agressivo, né? E aí tu ainda perder vida pro salão de guerra não tá dentro da ideia, né? Não, mas é que, cara, essas coisas não são importantes.
gastar 3 manas e virar o terreno, ou seja, tu gastar 4 manas para comprar uma carta, não dá uma remoção, não coloca um bicho para bloquear, sabe? Não custa, não vale a pena nem o budget. É tu perder um turno e não fazer nada. É mais fácil tu conceder do que fazer isso, sabe? Então tá. Mais alguma ponto assim para esclarecer sobre o Duel 500? Não, cara, eu acho que o Duel, se a gente excluir o Cloud e a Tifa, dá pra jogar com o que tu quiser, porque daí vai ficar um formato bem interessante. Mas hoje, classificaria então Cloud e Tifa como Tier S? Na minha opinião, sim. Pra mim, tanto um quanto o outro são praticamente muito à frente dos outros formatos. E é aquilo que eu falei, se tu focar pra ganhar de um, tu não vai conseguir ganhar bem do outro. E top 3 decks que estariam concorrendo a posição assim de abaixo dos dois e melhores que o resto. L é um deck bom? Eu acho que ele tem um plano bem interessante dentro dos decks agro, se tirar a Tifa, né, da história. Não, excluindo os outros dois, né? Botando assim, 3 além dos dois. No começo, as primeiras listas que eu vi ali, eu não achei que tivesse muito consistente, mas eu vi que tem... Na verdade, pouco a pouco está se buildando uma lista que está tendo algum resultado. Veio, tem os guris ali na nossa field ali que tem trabalhado bastante nele. Sim. E melhorou bastante o deck. Né? O Daniel Sanches e o Rafael Sanches, né? A dupla de quase irmãos. Mas eu acho um deck válido sim. Eu não iria jogar com esse deck um campeonato que valesse muita coisa, porque eu iria preferir ou estar jogando de Cloud ou de Tifa. Sim. Aragorn é um deck que existe ou a pessoa está mais assim por uma diversão? Com certeza a pessoa que joga de Aragorn ela vai para se divertir. Ela não vai pra Não tem uma lista consolidada, assim, uma lista que dá para tentar masterizar, né? Não dá, mas vai continuar perdendo para os melhores decks. Vai continuar perdendo para os melhores decks. Patas leves como tá? Cara, a gente não tem visto tanto esse deck jogar. Sempre tem um torneio grande, tipo o Inabox, assim, um torneio que vale um grande público, sempre aparece um ou dois, né? Mas aí vai muito do player também, né? Não, cara, no começo eu era um dos que fazia piada, ele tirava onda do Patas Leves. Mas depois de ver as pessoas jogando direito com o deck, fazendo as jogadas certas, eu vi que ele é um deck muito forte. Ele existe, tem uma boa... Eu acho que depois do Cloud da Tifa talvez seja o melhor deck. Porque... Ele é quase uma Tifa que não é explosiva, mas que tem muita opção, né? Por ser um tutor também na zona de comando. Eu acho que ele tem características da Tifa e tem características do Cloud também. Exato. No sentido de ser um comandante barato, monocolor, e que atua com tutores. É uma ou duas cartas que realmente são mais caras e dá pra tentar montar o deck ali com uns R$400, né? Então sobra budget. E assim como a Tifa, ele é um comandante que se tu deixar desvirar com ele vivo no turno 3, você não vai mais ganhar dele, né? É difícil, né? Algum outro comandante que mereça destaque? Cara, do que a gente tem visto, assim, acho que esses que a gente falou, é uma pena, eu acho que não tem nenhum deck de controle bom no momento. Eu acho que o que mais... E deck tempo é só o Rei T'Challa mesmo, né? Eu acho que o que mais se aproxima de um bom deck de controle hoje é o próprio Cloud, se quiser jogar mais defensivo com ele. E a Félia? É divertido também. É divertido. É um Cloud que tenta fazer pirueta, né? Não, eu acho que comparar a Félia com o Cloud é uma ofensa pro Cloud. Mas ela tenta ser o Mono White. Ela é um deck agressivo ou ela é um deck agro, um deck mid-range? Como é que ela... a característica principal do deck? Eu já vi alguns jogadores falando que o deck é agressivo, eu já vi outros dizendo que é mid-range. Eu acho que aí vai da postura que o jogador escolher adotar. Vai depender de algumas escolhas de cartas, né? Mas isso eu só vou saber o dia que banirem o Cloud, porque daí eu jogo de Félia pra ver, né? Porque eu vou ter que reaproveitar as cartas de algum jeito.
Então é isso. Aqui entrevistamos Everton, campeão do ranking Hobbit. Nos deu alguma palhinha ali de opiniões sobre o Duel 500. Valeu, galera. Valeu, Everton. Se eu puder só deixar um conselho pro pessoal usem mais terrenos e não menos. Isso. Eu na Tifa tô usando 40 e tô pensando em aumentar mais 2. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo no canal Errei Mais Ganhei. O celular para lembrar das perguntas aí? Mas quem tem que saber as perguntas é tu, eu sou quem responde. Então, o celular. Só para fazer um cenário. Ah, tá. Tá boa. Lembra que eu te pedi para tu trazer o Miranha? Sim. Me lembro que tu pediu. Trazer não trouxe. Não trouxe. Lembrei, acabei de lembrar. Acabei de ser lembrado. Mas é que todo mundo já conhece o Homem-Aranha. Tem que já pegar tá- aquele Funko Pop já pra tá na cheio, frente. né? Tá. Gente, Então tá. tu não fez nenhuma pergunta, então não sei o que eu tenho que responder. Não, primeiro tu te apresenta. Ah, tu. então tá. Então eu sou esse que ele falou. Eu e eficiência eu fazia ele ser um dos melhores, se não o melhor deck do formato. Então é isso, galera. Como o Everton jogou com vários decks assim, ele acabou. E aí o 99 foi banido, né? E aí tu teve que trocar de deck. O que acontece? Eu vinha jogando